Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma explicação de algo que é muito recorrente aqui no meu consultório, que é a dor lombar. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que dor lombar é 90% dos pacientes que eu recebo aqui no meu consultório. E a grande maioria deles chegam até mim com um diagnóstico de hérnia de disco ou discopatia degenerativa. Mas a grande questão é: será que toda dor lombar possui alguma relação com hérnia de disco ou discopatia degenerativa? É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje depois da vinheta. Fala aí galera, voltando então para trazer essa breve explicação sobre dor lombar. O que a gente precisa entender? Diagnosticar uma dor lombar não é tão fácil assim quanto parece. Seria muito fácil se fosse só fazer um exame de imagem na região da lombar, encontrar uma discopatia e essa ser a causa da dor do paciente. Mas dor lombar é muito mais complexa porque ela envolve muitos fatores. Nós temos músculos que envolvem essa região, nós temos fáscias que envolvem essa região e nós temos toda uma estrutura articular agindo sobre esta região. Se eu for pensar a nível articular, por exemplo, nós podemos conversar em hipomobilidades ou um movimento reduzido de alguma dessas vértebras aqui da região da lombar. Podemos pensar num sacro que pode não estar no seu melhor alinhamento. Podemos pensar muitas vezes num quadril que está com uma falha posicional. Portanto, ao não movimentar como deveria, ele acaba sobrecarregando a lombar. Podemos pensar num tórax rígido, aquelas pessoas que sentem nessa região do meio das costas uma sensação de rigidez, como se tivesse tudo duro nessa região das costas. Um tórax rígido pode sobrecarregar a minha lombar. Podemos pensar até mesmo em quadril, joelho e tornozelo, que onde possa existir uma falha posicional pode levar a uma sobrecarga na região da lombar. Então, a avaliação dessa estrutura que é a nossa lombar precisa ser bem minuciosa e precisa ser bem específica para que a gente possa compreender o que realmente está acontecendo com o meu paciente. Eu já recebi inúmeros casos no meu consultório de pacientes que estavam com cirurgias agendadas e, graças a uma boa avaliação e um bom atendimento, não foi mais necessário. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente de uma técnica chamada de Dry Needling, que é uma técnica muscular que muitas vezes consegue aliviar e muito a dor dos meus pacientes. O que a gente precisa pensar? Que nessa região da lombar eu tenho todo um grupo de musculaturas que são responsáveis por tanto dar o movimento da minha lombar, como também tem a função de estrutura. Quando eu passo muito tempo sentado ou muito tempo em pé, eu tenho um grupo de musculaturas que mantém a minha coluna firme, que mantém a minha coluna em pé. Muitas vezes, por má postura, por ficar sentado no sofá numa posição errada, dormir numa posição errada, ou até mesmo uma sobrecarga, quando, por exemplo, eu pego um peso muito maior do que eu estou acostumado, uma exigência física muito grande, uma pisada em falso que eu dou na hora de entrar e sair do carro, um estresse excessivo nessa região da lombar, pode acabar ocasionando um espasmo nessa região da lombar. É por isso que a gente tem aquela sensação de travamento. O paciente costuma dizer assim: "Ah, Thiago, eu me abaixei para amarrar o tênis e na hora de levantar eu não consegui mais, eu fiquei travado. Ah, eu me abaixei para pegar o meu filho no colo e travei na mesma hora." Porque quando a gente se abaixa, esse músculo alonga e na hora que ele contraiu para que eu pudesse me levantar, esse músculo entrou em espasmo. Esse espasmo pode ser por sobrecarga muscular ou até mesmo por um desalinhamento, uma falha posicional, uma hipomobilidade de alguma dessas estruturas articulares que eu comentei anteriormente. Então, como é que o Dry Needling vai agir?
nós vamos encontrar essa musculatura de sustentação da lombar, vai encontrar em que altura o paciente relata essa dor e nós entramos com um agulhamento que não tem nenhum tipo de medicação, apenas o estímulo correto para que o corpo se cure sozinho, e eu vou mostrar isso já já para vocês. Muito bem, o que nós temos aqui então? Eu coloquei 3 agulhas de cada lado, eu avaliei certinho em que altura estava a dor desse paciente, fui palpando toda a região da musculatura de sustentação dessa coluna, a musculatura de movimento, e coloco 3 agulhas de cada lado. Ao colocar 3 agulhas de cada lado, eu pego aqui toda a musculatura que possa estar envolvida, estimulando então a autocura em toda essa região, aumentando o metabolismo local e automaticamente fazendo com que esse paciente tenha uma melhora no quadro de dor. Essa agulha fica aqui mais ou menos uns 3 minutos. Em casos mais graves, ela pode ficar até aí mais ou menos uns 20 minutos, para depois essa agulha ser retirada. Na grande maioria dos casos, o paciente já percebe imediatamente um alívio da dor, mas mesmo que ele não tenha naquele momento um alívio, essas agulhas ficam agindo no corpo por mais ou menos aí uns 4 dias. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo. Também coloca aí nos comentários se vocês já conheciam essa técnica e se utilizavam ela desta forma ou não. Muito obrigado por mais esse vídeo, até a próxima!